Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos e agora a gente está na nossa última aula para falar de significado de carta. Estamos chegando no final, mas tem muita coisa para estudar ainda, não é só isso não. E depois quando a gente concluir, a gente começa a falar de métodos, que são as tiragens propriamente ditas. Vamos lá. Vamos começar com a carta 33, que é a chave. A chave é uma carta neutra. Ela não é aquela carta que a gente fala, nossa, que ótimo que saiu a chave. Você tem que esperar quem está do lado dela, você tem que observar quem está do lado dela para entender se ela é boa ou se ela é ruim. Ah, a chave fala muito de assim como a carta 22 caminhos, fala um pouco de escolhas, a carta da chave também fala um pouco disso. Mas ela tem uma pegada assim muito de resposta, sabe? A carta da chave fala de é, solução, resolução de problema, resposta, você conquistar alguma coisa que estava, um objetivo que você estava trabalhando nele. É como se é, depois de toda a tua caminhada, a chave chega para te dar uma definição. E aí você escolhe qual caminho você quer fazer. É como, por exemplo, você formou na faculdade, um exemplo. É, Aí você escolhe se você vai trabalhar naquilo que você estudou ou se você continua no emprego que você está, que é o teu ganha-pão hoje em dia. Então é como se fosse a chave te coloca no momento de escolha, mas é um momento de escolha depois que você tem a resposta, sabe? Depois que você recebe a conclusão. No nosso exemplo que a gente falou agora, depois que você recebe o diploma. Aí você decide como é que você vai fazer a tua vida. É uma solução, mas é uma solução que vem depois de alguma coisa, depois de alguma resposta, depois de alguma informação, depois de você descobrir algum segredo. A chave fala muito. Imaginem um cofre. Como é que se abre o cofre? Você só abre o cofre com a chave. Então a chave é que te abre certas portas, te abre certas posições, te abre certas oportunidades para você caminhar ou não. É, o lado negativo da chave é que, assim como a chave abre, a chave também fecha. E aí a gente tem que olhar as cartas que estão em volta. A chave tem grande poder de abrir caminho, de te trazer solução, de trazer uma resposta. A chave ela vem carregando uma resposta, ela vem carregando a solução de um problema. Quando ela vem fechando, acabou. Você não tem caminho, você não tem resposta, é aquela dúvida que vai ficar para sempre sem você saber o que que aconteceu. É, a chave fala de saída, de solução, de resposta. No seu aspecto negativo é tudo o oposto. Você está travado no mesmo lugar se não anda, você vai ficar sem resposta, vai ficar sem saber o que está acontecendo, é, e teu problema naquele momento, ele não tem muita solução, não tem muito como você andar para frente. A chave fala também do livre-arbítrio, do consulente, do teu cliente, em função desse caminho que ela meio que joga no colo e a pessoa tem que decidir alguma coisa. É, diferente da carta 22 caminhos, onde o caminho aparece e você precisa decidir, a carta da chave, ela te dá uma resposta. Você vai decidir ou não. Outro exemplo, a tua cliente tem um namorado, um marido, uma relação abusiva. E você vê aquelas bandeiras vermelhas o tempo inteiro, ele fazendo um monte de coisa esquisita, e aí aparece no colo dela uma situação onde ele, de traição, onde ele ficou com uma outra pessoa, que é uma grande, a situação da traição é um grande, motivo para terminar um relacionamento. Isso é uma chave que cai no colo da tua cliente. É o momento que ela tem para sair do relacionamento e ainda ser. é, ah, Bem vista, ele já é abusivo, para mim já é motivo suficiente para ela sair dali. Mas, enfim, a traição ela é um motivo para ela
realmente botar a mochila nas costas e ir embora. A chave essa situação. Ela vai sair desse casamento, dessa relação ou não? Aí é o momento da chave. É a escolha depois que acontece alguma coisa grandiosa para que ela tome essa decisão de ficar ou não ficar. Ainda sob o aspecto negativo da chave, e usando como exemplo essa história da pessoa que estava numa relação abusiva, a gente fala da dificuldade de sair de uma zona de conforto, dificuldade de sair de um emprego ruim, de um casamento ruim, de uma situação difícil. A pessoa se colocando num lugar, onde ela tem dificuldade de sair. É aquele caso onde você fala: Ah, mas e se você fizer isso assim, assim? Aí a pessoa arruma uma desculpa. Ah, mas se você fizer assim, assado, a pessoa arruma outra desculpa. Ah, se você fizer cozido e ensopado, a pessoa arruma outra desculpa. Sabe aquela pessoa que quando você sempre chega com uma solução diferente e a pessoa é, tem um problema diferente. Ela sempre tem um problema para a sua solução. Esse é um aspecto negativo da chave. Não adianta você chegar com soluções, ela sempre vai ter um problema para negativar tudo que você está falando. Ela fecha os próprios caminhos. Muitas vezes, ela fecha os próprios caminhos. A gente fala um pouco de teimosia também. A gente vê o aspecto negativo como teimosia também. É, no urso, carta 15, a gente também vê teimosia. A teimosia do urso é muito pior. A teimosia da chave, ela é suave, ela não é tão pesada quanto a teimosia do urso. Que mais? Acho que é isso. Vamos andar que a gente tem 4 cartas para falar hoje. Então, falamos da carta 33, a carta lindíssima, carta da chave. Carta 34, essa é uma carta bacana, essa é uma carta positiva, a carta dos peixes, aqui nesse baralho maravilhoso, lindíssimo, chamado American Dreams, de minha autoria. É, a gente fala dos peixes. Ah, peixe é abundância. A gente lembra daquela história, é, quando Jesus multiplicou os peixes, multiplicou o pão, e talvez seja essa inspiração para essa carta. A carta dos peixes, ela fala muito de abundância num sentido muito amplo. É, principalmente dinheiro, finança, prosperidade, fartura, ah, abundância de questões de bens materiais, mas não necessariamente isso. Ela fala muito de abundância. Se ela sai colada com a carta do amor, pode ser ou uma parceria afetiva próspera, algum namorado rico, uma namorada rica, ou pode ser um amor propriamente dito abundante, muito amor. Então, a abundância ela chega para classificar como a carta 34 vem para classificar a abundância em diversos outros significados. O que mais? Prosperidade, dinheiro, fartura, abundância, multiplicação. É uma carta que multiplica, ela vai ampliar o que você estiver vendo ali. Você está vendo dificuldade, aparece carta 21, perdão, carta 21, a montanha, você vê dificuldade, aparece peixe do lado, é muita dificuldade, é muito problema. Carta 18, cachorro, aparece a carta 34 do lado, a pessoa é muito amiga mesmo. Ela é muito companheirona, ela é muito amiga. Então, é uma carta que sempre vai multiplicar o que você estiver vendo nas cartas em volta na carta anterior. Fala também de lucro, fala também de bens materiais. Se ela estiver próxima da carta da foice, por exemplo, é um corte financeiro, é uma dificuldade financeira, é uma perda financeira. Esse é um dos aspectos negativos dessa carta quando ela estiver conectada com cartas mais densas de corte. Ah, que mais que a gente vê? Carta de peixe. É, o peixe nada na água, ele pode nadar na superfície. Quando você está jogando a comidinha para ele, ele está lá na superfície, curtindo e querendo comer o pãozinho dele.
Ou ele pode nadar lá no fundo do oceano, aqueles peixes abissais que você nem sabe direito que eles existem, de tão profundo que eles estão. Então, aqui a gente vê aspectos positivos e negativos da carta dos peixes, que elas podem falar tanto da superficialidade, alguém que não se ah, aprofunda, como a gente fala da profundidade. Então, novamente, a gente precisa olhar os vizinhos para saber se é uma carta que está observando o aspecto negativo, né? Quando a gente fala de superficialidade. Então a gente precisa olhar quem são os vizinhos para entender se essa carta está trazendo profundidade ou se está trazendo superficialidade dentro do enredo no qual ela está envolvida. Gente, todas as cartas é, se ajustam à pergunta. Muito mais importante que saber significado de carta é saber fazer pergunta. A pergunta é mais importante que tudo isso. Se o teu cliente não sabe elaborar a pergunta, se você não entendeu o que ele está falando, porque acontece assim, a pessoa chega, senta na tua frente e começa a contar uma historinha. Ah, porque totó, 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 e fala a história, o namorado, a família, ganhei na Mega Sena, perdi o emprego. Ela vai contando uma história e aí depois ela fala, eu queria saber o que que você acha. O que que você acha do quê? Você falou tanta coisa, o que que a carta vai dizer do quê? A sua pergunta precisa ser sempre objetiva. É a pergunta do cliente, né? Lógico. Mas precisa ser sempre objetiva. Se você não entendeu muito bem, se a pessoa falou, 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 aí você diz, então preciso que você me formule uma pergunta. O que que você quer saber? Perdão. Se ela novamente falou, 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 você volta com a tua pergunta e fala, então você quer saber isso assim, 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 assado? Você formula a pergunta. O baralho, ele não pode ficar na dúvida. Ele não pode não entender o que você ou a cliente ou o cliente estão falando. A pergunta precisa ser objetiva. Você fala com a cliente, é isso assim, assim, assado? A cliente ou o cliente podem corrigir o que você está dizendo ou podem falar, é isso mesmo. Aí você já sabe qual é a pergunta. Então, quando a gente está falando da carta 34 dos peixes, você precisa entender o contexto no qual, o contexto da pergunta para você interpretar e usar a resposta que é adequada. Se a pergunta fala, ai, meu namorado gosta de mim, e aparece peixes, você vai dizer, dinheiro e finanças. Não é isso. A carta se ajusta à resposta. A carta se ajusta à pergunta. A carta se ajusta ao contexto, tá? Então, carta 34 é uma carta que fala de dinheiro? É. Mas se você perguntou, é, eu vou trocar de trabalho, é, eu vou ter muito trabalho, vai ser bom para mim, eu vou sair do meu emprego e vou abrir uma lanchonete. Vai ser bom para mim? Eu vou faturar? Carta 34. Vai, é abundante. Eu vou ter muito trabalho nesse lugar novo. Carta 34. Vai, muito trabalho. Se isso é bom ou é ruim, a gente vê nas outras cartas. Mas essa é uma carta que fala de abundância em vários sentidos. Ok? Ainda no aspecto negativo da carta 34, peixes, ela fala de uma pessoa que está presa nos sentimentos mais densos, que são aqueles sentimentos que você guarda no lado profundo do teu coração. Então, ela está presa em disputa, em cobiça, em competição, em egoísmo, em avareza. Ela está presa naqueles sentimentos também conectados com abundância, com prosperidade, mas em seu aspecto negativo. É, o, é a pessoa muquirana. Esse é um aspecto negativo. Se você perguntar, esse meu novo chefe, como ele é? Aparece carta peixes com uma carta negativa do lado, a carta do chicote, por exemplo, a carta da cobra, por exemplo, que são cartas que falam muito ah, de controle, de pessoas que não são lá muito bacanas. Você já entendeu que é alguém que pode ser muquirana, avarento, é,
abusador no sentido de não ser generoso. Aqui fala também de falta de generosidade em seu aspecto negativo, ok? Então, estamos chegando no final. A carta 35, a carta da âncora, uma carta muito boa. Dentro do baralho de Maria Padilha, é um baralho lindíssimo, que conversa com muita facilidade. Existe uma carta, que é a carta da âncora, que é a carta da confirmação. É a carta como se Padilha estivesse conversando com você e dizendo: é isso aí. Muito porque uma das associações que a Vera Lúcia, eu sugeri o nome da Vera Lúcia para vocês lá atrás, como pessoa para seguir, e ela é uma excelente professora de baralho de Padilha. Uma das coisas que a Vera Lúcia fala, que faz muito sentido para mim, é entender a âncora como um objeto de ferro, como se fosse um assentamento de Padilha. Então é como se Padilha estivesse conversando com você e ela própria, a madame, conversando com você, dizendo sim, é isso aí mesmo, sou eu que estou falando. Confirmado. Como eu gosto muito de Padilha, eu entendo essa carta também como confirmação. Ela não é confirmação no baralho cigano, mas eu desvirtuei o meu entendimento, porque eu acho que faz sentido o que a Vera ensinou. Eu vejo aqui, e eu sigo escola brasileira, eu vejo aqui um possível assentamento de Padilha. É possível, eu acho que faz sentido. Uma estrutura de ferro, eu acho que faz sentido. Eu, eu uso como uma carta de confirmação. Mas o que é exatamente a carta da âncora? Já que eu falei o que eu acho, né? O que eu sigo. O que é uma âncora em si? A âncora é uma firmeza do navio. A âncora é a segurança do navio para ele não sair sendo jogado pelo mar e pelo vento para lá e para cá. Então, a âncora fala de segurança, de estabilidade, de firmeza, de êxito, de tranquilidade, de determinação. É, a gente falou de estabilidade, pode ser estabilidade tanto financeira como emocional. Ah, essa é uma relação que é, vai ser boa para mim, esse trabalho vai ser bom para mim? Estabilidade. Essa relação afetiva vai ser boa para mim? Estabilidade. Ah, esse projeto que eu estou desenvolvendo, o que que ele vai me trazer? Estabilidade. Então, ela é uma coisa que vai te trazer um momento de, ah, não que seja fácil, aqui não tem nada a ver com facilidade ou não. Aqui diz que é um lugar onde você encontra segurança, seja ela emocional ou financeira. É um lugar de segurança, de tranquilidade, ok? De sucesso, onde você conquista o que você vem lutando. No lado negativo da carta da âncora, ela fala, perdão, o que que é uma âncora? É um peso enorme, é uma coisa muito pesada. Então, é um peso que a pessoa carrega, é aquela mochila de pedra que a pessoa carrega. É uma dificuldade de sair do lugar, uma dificuldade de sair da zona de conforto, acomodação, dependência, inércia, dificuldade de mudar, dificuldade de sair de onde está. É como se fosse apego também. A pessoa está apegada, às vezes a situação é ruim, mas é melhor lidar com o ruim que ela conhece do que com o desconhecido. Tem muita gente que prefere ficar em situação ruim para não ter que lidar com o novo, com o desconhecido. Assim, eu já conheço esse meu problema, o problema novo eu não conheço, eu vou ficar do jeito que tá.
Esse é um lado negativo da âncora, que fala da dificuldade de sair do lugar, a dificuldade de se mexer, se mudar e mudar a situação de maneira que a pessoa ande para frente. Muita dificuldade de sair da zona de conforto, muita dificuldade de romper certas crenças limitantes, muita dificuldade de largar o peso que a pessoa carrega. O peso que a pessoa carrega, muitas vezes é confortável para ela. Eu prefiro ficar nesse casamento horroroso porque eu tenho medo de ficar sozinha. Então é um peso que ela carrega porque ela não sabe, não consegue enxergar outro destino para ela, tá? E por fim, nossa última carta deste deck Lenormand. Na verdade, esse deck, ele tem 44, 46 cartas. Então, ele tem outras cartas diferentes, que são cartas extras. Aliás, eu tenho cartas extras e tenho cartas adicionais. E esse tem, é muito lindinho. Mas, aqui a gente fala, da carta 36, a carta da cruz. A cruz, há quem diga que a carta da cruz é a carta mais negativa do baralho. Então, existem pessoas que dizem que a carta 6 nuvem, é a carta mais negativa. Há quem diga que a 23 ratos é a carta mais negativa. Há quem diga que a carta 36 cruz é a mais negativa. Cada um com a sua opinião, cada um do seu jeito de interpretar. Eu não acho que essa carta é a mais negativa, não vejo a carta da cruz como sendo a mais negativa. No meu entendimento, ela é uma carta neutra negativa. O que eu entendo dessa carta é a vitória com sacrifício. É quando você luta, 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 e aí finalmente aparece ali uma luz no fim do túnel que te traz uma resposta, te traz uma vitória, te traz uma conquista, te traz uma tranquilidade, um descanso. É o descanso que vem depois de você ter lutado muito. Não é o descanso do herdeiro. É o descanso do batalhador, o cara que trabalhou muito, trabalhou, estudou, pegou ônibus não sei quantas horas por dia, passou sufoco, mas venceu. Então, eu não vejo que é uma carta totalmente negativa, porque existe uma vitória. É uma vitória lá atrás. Você passa perrengue, mas existe uma possibilidade de vitória. Então, é uma conquista, sim. É, é uma carta também que fala de renúncia. A pessoa abrir mão de alguma coisa em prol de outra coisa lá na frente. Ela abre mão agora de é, trabalhar perto de casa, pega um trabalho mais distante, porque tem possibilidade de crescimento, porque ganha um pouco mais, porque tem melhores oportunidades. Então, você deixa de escolher alguma coisa para escolher outra. Em função, existe um planejamento por trás, em função de alguma coisa. Essa é uma carta que também fala de resignação, resiliência, gente muito resiliente. Fala de abnegação, que é você abrir mão das coisas. Eu vou abrir mão de estudar agora porque eu estou com um filho pequeno e eu preciso dar atenção para a criança e depois lá na frente eu vejo como é que eu faço o estudo. É você abrir mão de alguma coisa em função e prol de alguma coisa. Não é por falta de dinheiro, não. Ah, eu não vou estudar porque eu estou sem grana. Isso não é abnegação. É você abrir mão por alguém ou por alguma coisa, tendo um planejamento por trás, tá? Não é a falta de grana que fala de abnegação, não. É abrir mão de alguma situação. Ah, a carta da Cruz também fala de solução de situações difíceis, com sucesso. Então, olha aí, como é que pode ser uma carta totalmente negativa se ela te dá um sucesso? É um sucesso lá Você passou o ano inteiro de perrengue. 31 de dezembro chegou o teu sucesso. Tá tudo bem. Passou um ano de perrengue, mas conseguiu conquistar o que estava buscando. Sofreu, os humilhados serão exaltados? Essa é a carta que fala disso. É finalmente o humilhado sendo exaltado ali. Que mais?
vitórias, conquistas após esforço e tudo mais. É uma carta que ela fala também de ancestralidade. Quando a gente usa a escola brasileira, essa é uma carta que está muito conectada com o preto velho. Então a gente entende, a gente enxerga Preto Velho na carta da Cruz pela ancestralidade que essa carta traz. Então essa carta traz um peso dos dos ancestrais que já partiram, dos ancestrais que estão dentro da nossa herança religiosa, dentro da nossa egrégora religiosa. Então fala dos ancestrais, nossos parentes que já se foram, mas ancestrais do mundo espiritual, os nossos orixás, nossos guias, mentores, protetores, a galera toda que tem uma força espiritual ao nosso redor. É uma carta que também pode estar conectada com vida passada, mas aí já é uma outra vibe. Aí a gente entra numa outra história. Se ela está conectada com a carta da Torre, por exemplo, que é outra carta que fala de vida passada, aí é uma conexão que vem de uma outra esfera de tempo de relacionamento. Ah, eu tô com esse cara, eu namoro esse rapaz, e a gente briga, mas a gente não consegue ficar longe um do outro. Muitas vezes é resultado de alguma esfera que vem de outras vidas, alguma coisa não resolvida ou mal resolvida numa outra vida, que agora está tendo que ser resgatada. Mas aí a gente encontra cruz e torre muito próximo uma da outra, quase de mão dada. Aí você tem uma esfera de ancestralidade, perdão, de vida passada. Ancestralidade pode ser também, mas de vida passada interferindo diretamente nessa situação. Ah, aqui é a vitória no plano físico através da conexão do plano espiritual. A parte negativa dessa carta é o esforço em si. É uma carta que ela já fala de sufoco, perrengue, esforço, dificuldade, ah, problema, derrota, mas no final, o tal do 31 de dezembro chegou o ano novo e veio sucesso, virou sucesso. Gente, 31 de dezembro é uma metáfora, tá? Não é 31 de dezembro, é só para dizer que a pessoa passa um perrengue comprido para depois a vitória chegar em 1 minuto. Ok, pessoal? Combinado? Encerramos aqui o significado de carta. Coloquem dúvidas, por favor, aqui nas nossas perguntas e, e a gente vai seguindo. Combinado? Vamos falar de métodos. Até já, até já. Beijo, obrigada.